Qual que é o papel do marketing médico atualmente? Olha, o papel é trazer a maior experiência, a melhor experiência para o paciente. Sempre foi assim. Eu sempre falo que, e na verdade é balela essa história, mas você vai ver que ela faz sentido, porque ela não aconteceu exatamente nessa data, eu ouvi falar sobre ela, mas você vai ver que faz sentido. Eu falo sempre o seguinte, vamos colocar uma data aqui, em 1928, um pouco antes da quebra da Bolsa nos Estados Unidos, tinha um médico que ele olhou para o consultório dele e falou um dia, nossa, os pacientes vêm aqui, eu sou aquele, lembra, né, o generalista que fazia tudo, então muitas vezes o paciente chega, eu tenho que ficar 3 horas com ele, a senhora vem de outra cidade, fica esperando, o senhor vem de outra cidade, aí tem uma grávida, e ele tinha toda aquela população em volta dele, dependendo dele, e ele falou, e se eu colocar um sofá no meu consultório, para essas pessoas chegarem, descansarem, né, viajaram, ou tem essa grávida que tem que ficar tanto tempo aqui esperando, sou eu o único médico que tem na região, ele colocou um sofá, enquanto todo mundo deixava o paciente em pé. Se a gente for parar para pensar, isso melhorou ou piorou a experiência do paciente dele? Melhorou. Só que aí um paciente chegou em casa e falou para o outro assim, olha, você não sabe, no consultório lá do John, não vamos chamar ele de João, né, do John, porque isso foi nos Estados Unidos. No consultório do John aconteceu isso, e você precisa de ver que sofá confortável foi a primeira vez que eu vi que um médico se importou comigo, porque ele me colocou num sofá. É uma coisa simples. Se a gente for parar para pensar hoje, colocar um sofá numa recepção, isso é óbvio, que todo mundo tem. Mas na época ele fez isso e a gente poderia falar que isso é marketing, porque melhorou a experiência do paciente dele. Se a gente for pegar o sentido do marketing, médicos colocando as melhores cafeteiras no consultório, colocando um móvel confortável, um ar-condicionado, uma senha de Wi-Fi. Está melhorando ou piorando essa experiência do paciente? Aí se a gente for mais além, esse médico hoje ele tem um teto de vidro. E ele sabe que não existe marketing bom de produto ruim. Você pode fazer o marketing que for, colocar o dinheiro que for. Tratou meia dúzia de paciente mal. Esse paciente vai no Reclame Aqui. Esse paciente vai reclamar, vai falar mal. O que vai acontecer? Muita gente vai saber e não vai te procurar mais. Ao longo do tempo, acabou sua carreira. Então isso pressionou o médico a ele não ser mais aquele médico dos anos 80, anos 90, início dos anos 2000, que meia hora, tudo bem, 2 horas, tudo bem, 3 horas atrasado, tudo bem. Hoje não, ele tem um pouco mais de responsabilidade porque ele sabe que no final é o nome dele que está em jogo. Isso é marketing também, se a gente for parar a pensar. Quem ganha nessa equação? Paciente. Então eu trouxe essa história, claro, essa ilustração e esse outro exemplo aqui do horário, mas a gente poderia ficar aqui falando de inúmeros casos que no final o marketing é para ajudar o paciente. E pensando nessa equação, eu sempre falei uma coisa que eu acredito cada vez mais, que médico rico, ou seja, médico que ganha bem, é uma população mais amparada. Por quê? Médicos que não são valorizados nesse país, ele tem que buscar fazer volume. Ele precisa ir atender sem condições. E o que acontece? No final é minha mãe que está tendo um atendimento que ao invés de ser um atendimento de meia hora para fazer toda a anamnese precisa, tocar nela e fazer as coisas que precisa fazer com ela, não. Para fazer volume, a gente sabe como que é uma UPA, como que é um SUS. Esse médico ele tem que atender muito paciente, porque ele é cobrado, ele não tem condições de trabalho e ele não atende ela da melhor maneira possível. Enquanto tem um outro que no consultório dele, ele separou 1 hora, 2 horas para fazer aquilo, faz da melhor maneira possível, tem as melhores tecnologias, tem uma boa equipe e vai tratar bem dela. É claro que isso não é para todo mundo. Precisa ter esse médico do SUS e deve ter. Precisa ter, só que a gente também tem que respeitar que existe um mercado que se chama saúde privada, são médicos que querem trazer um melhor atendimento para o consultório, querem ascender profissionalmente também e financeiramente, e que não tem problema nenhum a gente conviver com médicos de SUS, mas também conviver com esse médico privado. Porque no final o que a gente quer, quanto mais pessoas saírem falando, eu tive a melhor experiência aqui, mais, você pode ter certeza, mais sucesso seu consultório tá. E é claro que essa experiência também tem a ver com a questão técnica. Não adianta fazer tudo isso, melhor café e tudo mais, e tecnicamente ser ruim. Mas eu não acredito que os médicos são tecnicamente ruins, principalmente os especialistas, os que passaram por residência, os que já atuam há 5, 6 anos, 10 anos, eles não são ruins, eles podem não ser os melhores, mas não são ruins. Uhum. Agora eu vejo que a grande questão de tudo isso é a gente tirar o foco do médico rico, do ganhar dinheiro e tudo mais, e é a melhor experiência para o paciente.